Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje nós vamos pensar sobre o tema conformado ou transformado. Esta é uma pergunta, né? Conformado ou transformado? E eu quero pensar com você sobre este tema. Mas antes, porém, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Nós reunimos todas as terças-feiras, às 19h30, no culto de oração. Na quarta-feira, às 15 horas, no culto de oração também. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares, às 20 horas, com a finalidade de estar meditando sobre a palavra de Deus e orando uns pelos outros, nas células. Se você quiser participar de um desses grupos próximo da sua casa, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus e no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino da palavra de Deus e às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você aqui sobre conformado ou transformado. Há muitas pessoas que, na verdade, elas não receberam a transformação que o Evangelho propõe. Ou seja, uma pessoa nascer de novo. E a Bíblia fala que Jesus veio aqui para nos dar uma nova vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que traía não traia mais, ele tem uma nova vida. Jesus, ele veio aqui para isso. E o apóstolo Paulo, ele falou que nós devemos agora servir a Deus nesse novo estilo, porque antes a pessoa submetia a rituais, a cerimoniais, a dogmas, coisa do gênero. Mas agora nós somos chamados a servir a Deus em espírito e em verdade. Um culto racional. O Deus que eu estou testificando aqui é o nosso Senhor Jesus. Ele é uma pessoa. Ele não é um amontoado de regras. Ele é um ser vivo que fala, que falou no passado e ele fala e vai continuar falando porque ele é uma pessoa. E nós devemos comunicar e entrar em contato com ele, em primeiro lugar, pela palavra de Deus. Depois ele vai falando por meio do seu espírito ou pelas coisas criadas. E eu quero ler aqui o que Paulo escreve, o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acabo de ler em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Aqui fala que nós devemos servir a Deus num culto racional, ou seja, um culto de raciocínio. O cristianismo é para gente que pensa. Há muitas situações que, em nome do cristianismo, que não tem nada a ver com o cristianismo. Porque aqueles que realmente consultam esse livro, que estudam esse livro, nós vamos ver que o ensinamento de Cristo, o ensinamento dos apóstolos, eles buscam um equilíbrio, eles buscam a sensatez, eles buscam um relacionamento com o eterno. Às vezes bem diferente daquilo que se propaga, algumas loucuras em nome de Deus.
E isso é importante ser colocada porque as pessoas às vezes recebem isso num pacote. E a ideia e a impressão que as pessoas têm que o Eterno, que o Deus Todo-Poderoso, ele coloca as pessoas pirada, pinel. Por isso que Paulo ele diz assim, o vosso culto precisa ser um culto de raciocínio, de alguém que pensa. Ou seja, nada de extremismo, qualquer extremo, ele é perigoso, tanto para um lado quanto para o outro. Por isso que nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras que fala assim, seja a vossa palavra temperada com sal. O que significa isso? O que é tempero? Não pode ser nem para mais e nem para menos. Os ensinamentos de Cristo, ele é equilibrado. Às vezes os seguidores de Jesus que tem um desequilíbrio. Mas nós precisamos de nos ater o que diz o livro sagrado, que é o manual, a única regra de fé e prática para os seguidores de Cristo são as Sagradas Escrituras. Jesus ele veio aqui e falou sobre essa dimensão do seu reino. Uma certa pessoa saiu para encontrar Jesus e ele faz o seguinte questionamento: Mestre, ninguém pode fazer o que o Senhor faz, a não ser que Deus esteja com ele. E Jesus vira para esse cidadão chamado Nicodemos. Isso que eu estou referindo está registrado em João capítulo 3. Eu falo assim, quem não nasce da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O que importa é que tem que nascer de novo para fazer parte desse reino. Nicodemos era um príncipe. Ele era um líder religioso. Ele estava conformando a sua vida aos ensinamentos judaicos. E agora ele tem essa visão de que Jesus é alguém especial que veio do eterno. E ele procura Jesus. E Jesus vai assim, olha, você para fazer parte do reino de Deus, você precisa de nascer de novo. Logo ele indaga assim, mas como pode uma pessoa velha voltar no ventre materno? E Jesus dá uma reprimenda nele, dizendo, olha, você sendo um príncipe não sabe disso? Eu não estou falando dessas coisas físicas, estou falando da coisa espiritual. Se eu falo das materiais, você não assimila. Então o reino de Deus é para a gente fazer parte. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos receber essa transformação de dentro para fora. Não são as imposições estereóticas que vai promover essa transformação. E eu quero citar um outro exemplo aqui de alguém que era conformado à religião, mas ele foi transformado. Você vai encontrar o que eu estou referindo no capítulo 9 de Atos, que registra a história de um homem chamado Saulo de Tarso. Esse homem, ele era muito zeloso na sua religião. Aliás, a Bíblia fala que ele é extremamente zeloso nos cerimoniais, nos dogmas, essas coisas. E certa vez ele pegou a carta dos líderes religiosos de Jerusalém para perseguir aqueles seguidores de Cristo que estavam em Damasco. E no percurso ele caiu por terra, ele teve uma visão arrebatadora. E ele então teve uma visão de Cristo. E através daquela visão ele foi transformado. Ele que era um perseguidor, ele se dispôs até mesmo a ser perseguido por causa do Evangelho. A vida de Paulo nunca mais foi a mesma.
E ele que escreveu esse texto aqui que eu estou referindo, tomando como base. Não conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. De uma mente renovada, de uma mente transformada, não é conformada. Há muitas pessoas que são conformadas que Cristo verdadeiramente é Deus. Tem muitas pessoas que são conformadas que os ensinamentos cristãos, eles são verdadeiros. Tem muitas pessoas que entendem que os ensinamentos, eles são muito importantes para viver, mas apenas conformar não basta. Nós precisamos ser transformados por esse evangelho. Paulo diz o seguinte aos Coríntios: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ao escrever aos Efésios, ele fala assim: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que cobiçava, não cobiça mais. Não dê lugar ao diabo. Não pode, aí já é Tiago que vai falar, dizer, não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Quem sabe você que está me assistindo? Ah, mas que palavra dura! Eu estou falando desta conformação e transformação para que nós possamos fazer uma autocrítica. Será que eu sou um conformado ou eu sou uma pessoa transformada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus? Eu estou falando aqui do Evangelho que transforma, aquela pessoa que realmente tem um encontro, e essa transformação ela só pode acontecer a partir de um encontro pessoal com Jesus Cristo, aquele que deixou a sua glória e veio aqui à terra para que nós pudéssemos ter essa transformação ou sair dessa condição de criatura para tornar filho do Eterno, segundo a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas Jesus, ele fala sobre isto. Ele diz assim: não pode uma árvore boa produzir frutos ruins. Não pode uma árvore ruim produzir frutos bons. Pelos frutos conhecereis a árvore. Como eu posso saber se eu sou um conformado ou um transformado pelo poder de Deus? Eu posso ir na igreja regularmente, eu posso contribuir na igreja regularmente, eu posso ajudar os pobres regularmente, eu posso até mesmo observar alguns mandamentos, mas se eu não nascer para essa relação com Deus, por isso que Jesus ele encontrou com a mulher samaritana e ela diz assim: aonde devemos adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, nós samaritanos dizem que é no Monte Gerazim. Onde realmente? Jesus falou assim: olha, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, nós só podemos fazer isso quando nós nascemos de novo. Nós temos esse encontro pessoal com Jesus, como essa referência que eu dei dessa mulher que está escrito no João capítulo 4. Essa mulher já tinha tido uma relação, ela já tinha tido vários maridos e ela não resolvia. A partir de então que ela encontrou com o Senhor Jesus, a sua vida foi transformada. Muitas pessoas, elas vivem na igreja e elas não tiveram encontro com o Senhor Jesus. Por isso que ela não consegue dominar o vício, os maus hábitos. Por isso que Paulo, ao escrever o Romano, nesse mesmo livro aqui que eu estou tomando como base, capítulo 6, verso 14, assim: o pecado já não tem mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aquele que nasceu para o relacionamento com Deus por meio de Jesus,
ele já não é dominado pelo pecado, porque ele tem força em Deus, a graça de Deus sobre ele para vencer os maus hábitos. Ele é revestido, a tentação vem, mas ele consegue dizer não. Você que está me ouvindo, me assistindo, pensa sobre isto. Quem sabe você que está me assistindo tem vontade, tem desejo, mas então você precisa de buscar esse encontro pessoal, porque senão você vai conformar com os ensinamentos de Jesus e não ter força para obedecer. Aliás, as pessoas que não passou por essa transformação, ele acha que todo mundo é como ele, que não consegue. E eu acredito também que é impossível uma pessoa obedecer o ensinamento de Jesus sem que ele tenha nascido de novo. Como eu vou sofrer uma afronta e não resistir àquela afronta? Como a pessoa me obriga a andar 1 milha, eu vou andar 2 milhas com ela? Como eu vou apanhar numa face e dar a outra face? A não ser que a pessoa tenha nascido de novo e que a graça de Jesus seja internalizada nessa pessoa. Quando as pessoas dizem que é impossível, realmente é impossível. Mas para aqueles que tiveram um encontro real com o Senhor, ele vai focar a glória de Deus. Ele sabe que ele está passando aqui por pouco tempo e que há uma eternidade para viver junto de Deus. Eu quero que você pense sobre isso. Eu estou trazendo essa palavra para reflexão, para meditação. E eu não posso fazer juízo se você é conformado ou transformado. A única pessoa que pode julgar a você é você mesmo. E a Bíblia, e Jesus diz assim: pelos frutos conhecereis, ou seja, pelas suas ações. Aquilo que está escrito em Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito. Se não tiver o fruto do Espírito, é um indício muito forte de que você ainda precisa ser transformado pelo Evangelho, da graça. E Jesus veio aqui para isso. E ao submeter, Ele vai transformar a sua vida. Ao submeter a sua vida a Cristo, Ele vai transformar. Eu quero orar, pedir ao Senhor que Ele possa promover isto. Quem sabe você luta para vencer os maus hábitos e você vai lutar até morrer e não vai conseguir. A menos que você permita que Cristo transforme a sua vida, e você vai conseguir. Pai Santo, eu me dirijo a Ti, rogando o Teu favor, a Tua graça, por cada uma dessas pessoas que assimilou esse ensinamento. Pessoas que amam a justiça e desejam a justiça, mas elas não conseguem pelos seus próprios esforços. E que ela possa buscar do Senhor essa graça, para que ela possa ser vencedora, para a glória e louvor do Teu nome e para o seu bem-estar. Eu oro a Ti em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.